E aí, concurseiros, beleza? Sou Helder Monteiro, professor de raciocínio lógico e matemática, e hoje eu vim trazer uma questão aqui sobre simbolização, como simbolizar as proposições, que é o nosso ponto base da matéria. A gente tem que saber simbolizar tudo para resolver questões de valoração, questão de argumentação lógica, negação, equivalência, tudo. Então eu vou passar aqui duas questões, uma para simbolizar e a outra que é baseada na primeira parte de simbolização, que utiliza um conceito de valoração de proposições. Então vamos lá para a primeira questão, que diz o seguinte: com a finalidade de reduzir as despesas mensais com energia elétrica na sua repartição, o gestor mandou instalar nas áreas de circulação sensores de presença e de claridade natural que atendem à seguinte especificação: P. A luz permanece acesa se somente se há movimento e não há claridade natural suficiente no recinto. Acerca dessa situação, julgue os itens subsequentes. 1. A especificação P pode ser corretamente representada por P, seta dupla, Q, circunflexo e R, em que P e Q e R correspondem às proposições adequadas e os símbolos da seta dupla e o circunflexo representam respectivamente a bicondicional e a conjunção. Então, a frase que ele deu aqui, a proposição P, é a seguinte: a luz permanece acesa se somente se há movimento e não há claridade suficiente no recinto. Então, só dei uma simplificada ali no final para caber no quadro. Primeira coisa, procure os conectivos, que são fáceis de encontrar. Nesse caso aqui, eu estou passando primeiro uma questão que de cara a gente já viu quais os conectivos tem, e depois, quando eu fizer outras questões mais para frente, eu coloco algumas que é mais difícil encontrar os conectivos. Então eu tenho se somente se e eu tenho o e. Aqui, a luz permanece acesa, vai ser uma proposição simples. Então eu tenho uma proposição aqui. Há movimento, tem sentido completo, então eu tenho outra proposição aqui. Depois, não há claridade suficiente no recinto, tenho outra proposição aqui na última. Então eu tenho três proposições e ligadas por dois conectivos. Primeiro, já vou colocar os conectivos aqui no lugar. O se, somente se. Depois o e aqui. Vou colocar em vermelho e as proposições vou colocar em azul. O CESP, nessa daí, ele deu uma sugestão do que poderia ser essa simbolização para a gente. E eu vou escrever aqui embaixo o que ele sugeriu que poderia simbolizar essa proposição P. A sugestão que o CESP deu foi essa daqui. Ou seja, ele quer que a gente primeiro simbolize do nosso jeito e ver se bate com a sugestão que ele deu. Então, antes de simbolizar com as letras que ele deu, que foi P, Q e R, só um detalhe aqui, que esse P aqui é P minúsculo. A proposição P, que é a proposição inteira, é um P maiúsculo. Então, tudo é o P maiúsculo e o P minúsculo representaria só uma proposição simples. Então, em vez da gente mexer com letra P, Q e R, que foi a que ele sugeriu que a gente usasse, para não confundir, eu vou usar a letra A, B e C. Então, ó, eu vou chamar a primeira proposição de a luz permanece acesa, de A. A segunda proposição, há movimento, vou chamar de B. E depois a última, não há claridade. Como a frase está na negativa, eu vou manter a negação aqui. Não há claridade, eu vou chamar de não sei. Não há claridade. Então essa negação aqui é só dessa última proposição. E aqui eu tenho um e entre essas duas proposições da direita aqui. Ou seja, a primeira parte acontece se somente se acontece tudo na direita. Por isso que eu coloquei um parêntese aqui, separando a segunda parte, a parte que está na direita. Então aqui eu estou colocando A, B e C para não acabar confundindo com P, Q e R. Porque às vezes ele pode mudar o Q aqui de lugar com o R e vocês pensarem, não, eu simbolizei do meu jeito e não deu nessa ordem. Ele não está querendo saber a ordem que as coisas estão aqui, que as proposições estão. Ele até diz que são convenientemente escolhidas, ou seja, ele vai escolher de acordo com a conveniência dele, com o que ele achar melhor.
Então aqui, agora a gente vai comparar o que a gente simbolizou aqui em cima com a sugestão que ele deu. Ou seja, o A aqui pra gente seria o que ele chamou de P. Então beleza, sem nenhum problema. A gente tem que comparar o formato das coisas. Então tem uma proposição aqui e uma proposição aqui. Tem o se, somente se, que a gente fez na nossa simbolização. Tem o se, somente se, que ele colocou aqui. Beleza. Depois tem uma parte entre parênteses, que é a segunda parte toda. Beleza. Dentro do parênteses tem uma proposição simples. Tem uma proposição simples também aqui na dele, que ele chamou de que. Até agora está batendo tudo. Tem o E aqui, tem o E aqui também. Então está batendo o formato. E aqui chega o ponto da discórdia de alguns. A nossa simbolização, como tinha negação, a gente colocou o símbolo da negação para lembrar que tem uma negação nessa proposição. Só que ele não colocou. Isso que está errado? Não está errado. Porque, igual eu falei no vídeo passado, começa a haver outras questões de outras provas do CESP e tal, que tem muitas questões que ele mesmo define. Uma proposição simples, por exemplo, não, aliás, ele chama de P, uma proposição, e ele define que não P, igual tem uma questão que é assim, ele define P sendo o vereador Vitor não participou do esquema. Então, o vereador não participou do esquema de alguma coisa, beleza. Ele que definiu a proposição P, isso era no enunciado. Ele definiu a proposição P sendo ela na negativa. Quando a gente simboliza, é melhor a gente colocar o símbolo da negação para lembrar que é uma proposição que está na negativa. Só que, como foi ele que deu essa sugestão aqui, igual nessa questão do P, ele definiu ela sendo na negativa, foi ele que definiu isso. A gente tem que seguir o que ele definiu. Agora, nessa parte de simbolização, a gente simboliza do nosso jeito e vê se bate com o que ele simbolizou, com a sugestão que ele deu. Quando a diferença for só uma negação em uma proposição simples, ou seja, que é a negação só de não ser, e aqui ele chamou de R. Quando é só essa diferença, não tem problema. Eu posso chamar essa proposição de não há claridade de R, igual ele chamou. Vou colocar aqui R. Foi uma definição dele. Ele achou melhor chamar a proposição na negativa de só R, em vez de colocar negação. A gente tem que seguir a sugestão que ele deu. De novo, a negação aqui está numa proposição simples, por isso que não tem problema. Se a sugestão dele, a negação tivesse de fora do parênteses, aí já seria uma negação de uma proposição composta, ou seja, vai ser tudo que está entre parênteses, Q e R. Se ele tivesse sugerido algo desse tipo, e a gente encontrasse uma proposição composta aqui no nosso parênteses, sem a negação aqui, aí já está errado. Negação de proposição composta é uma coisa, e negação de proposição simples é outra. Quando a gente faz negação de uma proposição composta, no caso com a negação de um E, ele vai virar um OU. Se eu tiver uma negação de um se então, ele vira um E. Se eu tiver uma negação de um se somente se, ele vira um OU exclusivo. Só que aqui o foco não é negação no que eu estou dando, é na simbolização. Então, de novo, se a sugestão dele não tivesse batido com a negação de uma proposição composta, se aqui você encontrasse uma negação e na sugestão dele não tivesse, aí estaria errado. Lembrando que aqui ó, bateu o se então com o que ele deu. Aliás, se então não. Se somente se bateu com o que ele deu. O E bateu com o que ele deu. A primeira proposição simples, aqui tem só uma proposição simples. Depois, um lado entre parênteses com duas proposições ligadas por um E. Um lado entre parênteses com duas proposições ligadas por um E. A única diferença, de novo, foi a negação da proposição simples. Quando é uma negação de uma proposição simples que não bate com a sugestão que ele deu, aí não tem problema, é só uma questão de definição. Ele definiu R sendo não há claridade suficiente no recinto. Então, quando ele quiser fazer alguma operação com os conectivos e colocar não R, o único cuidado que a gente tem que ter é o não R para a gente, seguindo a sugestão dele, vai ser
há claridade suficiente no recinto, porque ele definiu o R sendo ela na negativa. Então é o único cuidado. Essa sugestão então que ele deu está certa. Aí, se a gente viu que a sugestão dele está certa, a gente vai pegar a sugestão dele e resolver as outras questões que ele dá baseado nessa sugestão que ele deu aqui. Então vamos lá para a próxima.